último bloco, aqui no Um por Todos e Todos por Um, você conheceu a história do projeto Primeira Chance, no Complexo da Coruja, em São Gonçalo, Rio de Janeiro. O tio Douglas é o cara aqui na comunidade. Ele transformou a própria casa em um grande projeto social. É o sonho dele, ajudar a gente. Não tem palavras, ele fez com a gente. E os motivos que fizeram o Douglas abraçar e dar carinho a essas crianças todas foram as mortes que ele viveu muito de perto. Douglas perdeu a mãe assassinada. Douglas perdeu o pai assassinado. Douglas perdeu o primo, que era criado como irmão, também assassinado. Todos eles estavam no lado ruim da vida. Quando eu conheci o Douglas, eu achei que a história dele não ia ao ar. Mas uma frase que ele falou mexeu comigo e virou a história toda. O nosso sonho é esse, é frequentar menos enterros e mais formaturas. Pois então, hoje, 4 anos depois do enterro do primo Ramon, ele potencializa o futuro de quase 70 crianças com aulas de futebol, balé, violino, reforço escolar, teatro, entre tantas outras. Quando eu perguntei ao Douglas o que ele mais precisava, ele me respondeu: Quero conhecimento. Eu quero conhecimento porque não adianta a gente receber doação de dinheiro, a gente não saber como lidar com isso depois. O que é o futuro para você, Douglas? A sensação que você tem é que a favela não é um bairro que pertence ao mundo. A favela é um planeta totalmente à parte, onde só quem habita nele realmente sabe como é que é, porque a gente está fora de tudo isso. Quando o Douglas falou em conhecimento e futuro, uma ideia que parecia impossível surgiu na nossa cabeça. Por coincidência, na semana da gravação do Um por Todos, Todos por Um, aconteceu um mega evento com um professor, historiador e filósofo israelense. O nome dele, Yuval Noah Harari. Hoje, um dos escritores, pensadores e palestrantes mais famosos do mundo. The 3 biggest problems that humankind faces today are all global problems and can only be solved through global cooperation. These problems are nuclear war, they could destroy human civilization. Harari já vendeu mais de 20 milhões de cópias de livros em mais de 50 idiomas. E o principal tema dos livros e palestras do Yuval é o futuro da humanidade. Para você ter uma ideia, Mark Zuckerberg, que é o criador e dono do Facebook, Bill Clinton, Barack Obama e outros tantos líderes mundiais refletem a partir das considerações de Yuval Harari. If historians and philosophers cannot engage with the current questions of technology and the future of humanity, then we aren't doing our jobs. Refletir sobre o futuro pode fazer com que as desigualdades sociais definitivamente acabem ou aumentem de forma irrecuperável. Por isso, eu convidei Yuval Harari para bater um papo com o Douglas, para que possa ajudá-lo a refletir sobre o trabalho dele e o projeto Primeira Chance. A ideia foi trazer o Yuval para uma comunidade aqui no Rio de Janeiro. Isso era para que ele visse de perto como vivem as pessoas que, digamos, são quase sempre as últimas a estarem integradas aos avanços tecnológicos do mundo. Antes da conversa, nós andamos pelas vielas e ouvimos dezenas de moradores. E para rechear o nosso papo, convidei também outras pessoas que leram o livro do Yuval e com a cabeça cheia de dúvidas para discutir o futuro da humanidade. Tudo bem? Tudo bem. Douglas, bom, quem nos conecta é o Douglas. Queria te apresentar, esse é meu amigo Yuval. This Douglas. So nice to meet you. Quando eu perguntei para ele qual que era o futuro da favela, a gente quase não conseguiu encontrar uma resposta que fizesse algum sentido. E aí, esses acasos maravilhosos do destino, que foi bem na semana que o Yuval Harari estava no Brasil. E por uma gentileza enorme, ele topou trocar uma ideia com o Douglas sobre futuro, sobre tecnologia, sobre conhecimento. Primeiro de tudo, thanks a lot, Yuval. Muito obrigado. Oh, it's my pleasure. If not everybody is part of the conversation, then the decisions benefit just a small part of humanity, and not everyone. And I think that the people here have so much to contribute to the conversation. You know, some people say, well, I'm just a guy in a favela. What do I know about computers or artificial intelligence? But actually, you know so much. So you have a lot of knowledge to contribute to this conversation. Vou rodar essa conversa aqui, te agradeço. E só para explicar onde é que a gente está. A nossa ideia original era gravar ali fora. Tem um espaço de lazer, tem uma quadra poliesportiva no meio da comunidade.
mas não deu certo. Conseguimos esse belíssimo terraço para a gente conversar. Então, Douglas, eu queria conectar você com o Yuval e você pergunta o que você tiver vontade, as respostas são sempre boas. Realmente queria agradecer. Como eu sou líder comunitário e faço um trabalho social nas comunidades, qual o futuro da favela? Technology can cause immense concentration of power in a few hands, and it can also be used to benefit the entire community. Example is jobs. The kids now that you are leading, that you are educating, what kind of world will they inhabit in 20 or 30 years? What kind of jobs they will have? Nobody really knows. It's the first time in history when we don't know how the job market would look like. We need to take action now. Now, many people say we have much more urgent issues than thinking about this. There is no food. So, of course, food is the first thing. If somebody is hungry, if somebody doesn't get food, then nothing else really matters. But we need to act on kind of both fronts at the same time. Take care of the immediate needs of the people now, but also constantly think about what is happening in 20 years, in 30 years. And you need to represent your community to the rest of the world. Interessante você falar isso, Yuval, porque acho que conecta muito no Lucas. Ele criou uma empresa que está construindo impressoras 3D na favela. O Lucas, o que te despertou e o que você gostaria de trocar de ideia com o Yuval? Eu sei que no futuro a mão de obra humana será algo escasso, porque as máquinas irão dominar. Como será a impressão 3D no futuro com a humanidade? The same technology can be used in many different ways. You can use 3D printing to print guns, and you can use 3D printing to print hearts, human organs. So you can have heart transplants. The 3D printer doesn't care. It prints whatever we tell it to print. So it's not a decision of the technology, it's a decision of the humans. Now, if you look at the social situation, so shirts. At present, it is cheaper to produce shirts in Brazil than in the United States, which is why many factories, textile factories, moved from the United States and Europe to places like Brazil or Honduras or Guatemala. Now, what happens in 20 years when it's cheaper to print this shirt in New York than to produce it here? Once this happens, the textile industry in places like Brazil could completely collapse. And there is nothing the Brazilian government can do about it, because even if the Brazilian government says, hey, we prohibit 3D printing because it endangers our textile factories, they have no control over America. That's the big question. Os trabalhos que serão substituídos. O Amaury, ele é motorista de ônibus. Eu acho que pode ser uma boa conversa. Fala aí, Amaury. For retirado dos coletivos os cobradores. Acontece alguma divergência, você tem que pisar no freio para poder você não colidir com o carro da frente. Mas antes de você fazer isso, você tem que prestar atenção como você vai fazer, porque tem gente dentro do coletivo dependendo de você. Como vai ser essa parte na sensibilidade de uma máquina conduzindo uma outra máquina? Computers are not yet in a situation when they can replace human drivers in the next 10 or 20 years. Like this thing about paying. Agora vem a parte mais fácil da compra. É só sair da loja, porque quando a gente passa por esses sensores aqui, eles identificam os produtos que a gente está carregando. Aí a gente olha para a câmera, ela vê quem fez a compra e o valor total já é descontado direto da sua conta bancária. This is the easiest thing to replace. Maybe in 10 or 20 years, when you go into the bus, you don't handle money at all.
There is a camera in the bus that recognizes you by your face or by your eyes, and this whole job of collecting money from people is very easy to replace. Driving is much more difficult. To drive a bus successfully, you need to understand not just the road and how to turn, but it can happen in the next 10 or 20 years. And this is something that machines are actually becoming better than humans in recognizing even human emotions just by analyzing the face. And this will become more and more sophisticated. So it's very likely that like in 20 years, human drivers will be replaced by computers. One dangerous scenario is that all the wealth and power, which now is divided between thousands of bus drivers and taxi drivers and truck drivers like you, with all the other drivers, maybe, I don't know the situation in Brazil, but in many countries you can unionize. Esse desbalanço da tecnologia versus o dia a dia que o Yuval coloca são coisas que a gente vai ter que aprender a lidar. Eu queria um pouco ouvir as meninas também. Então, Débora, o que você quiser ouvir ou perguntar. Eu senti um pouco de falta de algo que para mim é central para a humanidade, que é a questão racial. Você traz que um dos grandes efeitos perversos da tecnologia é o fato de que a gente vai construir uma massa enorme, um contingente enorme de pessoas que vão ser irrelevantes. Perverso perceber como a população negra ela já vivencia essa situação. Como você enxerga a relação entre tecnologia e racismo? And share their own viewpoints. And I fully agree with you that with race, the main problem is that the people who now develop the new technology, which changes the world, they mostly come from a few countries and a very limited racial and social circle. Like middle class, white, good intentions, but their experiences just limit their understanding of the world. Like you think about the judicial system. So you can monitor judges, the sentences, they may be the same in Brazil. Judges in the US for exactly the same crime, for exactly the same offense, they would give a harsher sentence to a black person than to a white person. Everything else is exactly the same. Just the race is different, the punishment is more severe. Now, this is something that is rooted in human bias, but if we use technology correctly, we can discover it much more easily because we have the data. And now they're actually trying to... Você falou sobre o julgamento e o sistema prisional. O Emerson ficou dos 19 aos 23 anos dele preso, recluso. Já pagou a dívida que ele tinha com a sociedade e o que transformou a vida do Emerson foram os livros. Então, eu achei que seria uma boa conexão. 100 pessoas têm o equivalente em dinheiro a 4 bilhões de pessoas pobres. O que essas pessoas, essas 100 pessoas, elas podem e devem fazer para melhorar o estado do mundo e evitar que essas outras pessoas se revoltem? Throughout history, we always had this problem that propaganda usually needs victims to blame all the problems on them, especially authoritarian governments, and especially often the richest people on somebody else, so they don't need to take responsibility and take action. And it's always easiest to blame the problems on the weakest members of society, is with the most powerful members of society. They have the power, so they have the responsibility. The government, the owners of the big corporations, the billionaires, then that's very good. Vou conectar até com o Ibis
está do outro lado do balcão. Queria conectar vocês dois, que eu acho que pode ser uma boa troca de ideias também. Eu fui policial no Rio durante 33 anos, nesta cidade. Na minha forma de ver a atividade da polícia, a polícia como uma agência de controle, o futuro dessa instituição depende muito do regime político. E numa sociedade tão polarizada, você falava há pouco do ódio, a gente aqui no Brasil está vivendo muito esse momento de muita polarização. Como é que a gente, num contexto como esse, reinventa a democracia? Dá tempo de reinventar a democracia? Yes, the amazing thing about democracy is that it is the most flexible political system that humans have ever created. It's really the only system that is willing to question itself, to acknowledge its mistakes and to learn from its mistakes, which is why in the long run it usually proves to be the most effective. The great thing about the democracy is that not only the government is more willing to admit mistakes, but even if the government is unwilling, in the 1930s and 40s, and then with the rise of communism and Stalinism in the 50s and 60s. And every time people said, that's the end of democracy. All over the world today, so I think that many of the signs that people see as crisis, they're actually a good sign, to some extent, that people are raising their voices, problems, inequalities in the system are being discussed openly, and you cannot fix the system unless you go through this difficult transition period. In a dictatorship, when everybody has just to obey, change is much more difficult. Now, democracy is facing a major challenge because we are... Quando a gente estava subindo hoje aqui para dentro da comunidade, nas vielas, a gente estava falando sobre educação e o poder transformador da educação. A gente tem uma professora hoje aqui, que é professora de escola pública para criança dentro da comunidade. Então, acho que se tu quiser falar sobre educação e conectar, eu acho que vai ser bem-vindo, Isis. Eu acho que a tecnologia ela pode ser usada de uma forma tanto para excluir mais, quanto para aproximar e democratizar e difundir. Never mind the afternoon. And never mind the way. A gente na favela, a gente sabe que tem muito conhecimento aqui. Se a gente tem acesso a um tipo de saber que pode dar uma outra perspectiva, sabe? Desconstruir um paradigma, de repente, de exclusão, dominação, disputa e trazer uma outra referência, como que a tecnologia pode proporcionar isso, né? And you are right that the new technologies have the potential of allowing lots of people to share and contribute their traditional knowledge, which was previously blocked. There is so much knowledge in places like this, knowledge which is relevant not just to you, but to everyone around the world. And now it's much easier than ever to convey that knowledge to other people. But again, the problem is that you have to compete with so many other voices. I think that the role of teachers is shifting dramatically. So you have related access to books and so forth. And one of the main roles of teachers was to convey information to people. You had information that the students didn't have, and you give them this information. Now this is completely different. People are flooded by enormous amounts of information. The last thing students need is more information. It's, you know, a 10-year-old kid with a smartphone here has better access to information than the richest, most powerful person in the world had 50 years ago. Traditionally, many education systems were about the right answers. Like you teach kids, you raise a question, there is just one right answer. What is the capital of Italy? Rome. And then at the end, what is the capital of France? Paris. And then at the end of the year, you get a test, you get the questions, you need to write the right answers. This is irrelevant to the 21st century. You want to know the capital of Paris? Google it. There is no point teaching that
And it's very bad idea to educate young people that there is only one. Vamos pro outro lado, então. Já que falou de uma professora, fala de uma aluna. Quando eu li o livro, vários pontos me deixaram muito intrigada. Mas o capítulo principal foi o capítulo 2, que já tem um título assim, tá? Que é quando você crescer, talvez você não tenha um trabalho. Eu pergunto a seguinte coisa: quais profissões que hoje em dia existem que lá no futuro, daqui a 20, 30, 40 anos, não vão existir mais? If somebody comes and tells you, I know what professions will be needed in 20, 40, 50, take it very suspiciously. Don't immediately believe. We have some indications. Any skill which is just repeating again and again the same monotonous action, this is the easiest thing to automate. It can be a physical skill, like operating some machine, and again and again and again, the same machine in the same way, that's easy to automate. But even with information, if you think, for example, about a doctor, that certain doctors, not all doctors, but certain doctors, most of what they do, they get information. Like you come to the doctor, you say, hey, doctor, I feel a pain here, I feel a pain here, and writes you a prescription. Take this antibiotic. This will be easy to automate because this is just information, collecting information, analyzing it. And a computer will be able to do it much better. Already in the education for the young, it's not learning one set of skills or one set of right answers. It's just the opposite. It's how to keep changing, keep learning, be flexible, understand that the answers could change, the skills could change. How to teach that, that's very difficult. It's much easier to teach kids, you know, what's the capital of France, Paris, easy to teach. How to teach social skills? Bom, segundo o que você falou agora, Yuval, tem uma pessoa, então, que não vai perder o emprego aqui. Renata. É possível que as pessoas possam se curar sozinhas com chips no corpo? E os médicos humanos vão ficar desempregados? Will be done better, more efficiently, more cheaply by robots. And think about it that, you know, robots are never tired. They can work 24 hours a day. They don't need to work in shifts. Which is good because, you know, they're much cheaper. You don't need to pay big salaries and pensions to the robot. Well, there are enormous possibilities and also dangers with the new medical technology. So maybe the first revolution will be in diagnosing disease. I don't know, let's think about cancer, for example. I usually find out that I have cancer only at a very late stage in a disease. Because as long as the cancer, you know, is just very small, I don't feel anything wrong. So I don't even bother to go to the doctor. Then one day I start feeling something wrong, and I say, it is wrong. So let's go to the doctor. And then the doctor does all kinds of tests and exams until they find out. And when they find out, usually it's in an advanced state. So it's painful, it's expensive to treat it, sometimes it doesn't succeed. Now, in 10 or 20 years, sensors that monitor constantly what's happening in your body, or like people who have diabetes, they now have devices that every second, they measure automatically the level of sugar in your blood. So let's say all the information constantly from my body goes to my smartphone. That way you can find out that you have cancer. Bom, eu acho que a provocação que eu tive hoje foi do Douglas, que queria conhecimento. Eu acho muito interessante, muito perturbador quando eu ouço o Yuval falar e quando eu leio os livros dele, porque toca no dia a dia de todos nós, né? Thank you. So, again, thanks a lot, my friend. So generous and so nice. You're a great man, great mind. Thank you. A gente nunca, assim, a gente não espera que vai conhecer, né? Que vai conversar com alguém que acaba impactando tantas pessoas, né? A gente
fica muito preocupado com o futuro da favela, que impacto a tecnologia vai ter em relação à favela e que benefício vai ter para as comunidades esse avanço da tecnologia. Então, assim, só agradecer a Deus mesmo, essa é a palavra mesmo, gratidão. Depois desta reflexão mega necessária, é hora de voltarmos para o Complexo da Coruja, lá em São Gonçalo, e continuar falando de futuro. Dessa vez, o futuro da nova sede do projeto Primeira Chance. Senhoras e senhores, estamos de volta agora. Estamos no Complexo da Coruja, estamos no Morro do 40. O projeto ficou muito bonito. Mas mais do que isso, colocar Yuval Harari para trocar ideias sobre o futuro dentro das comunidades, para ele foi impactante. E neste momento, quando eu cheguei aqui pela primeira vez, nesta rua aqui, no Morro do 40, bota imagens de como que era o projeto Primeira Chance que está aqui atrás. Bota imagens da nossa chegada na primeira vez aqui. Muito bem, agora é a hora de revelar o resultado do mutirão do Um por Todos, Todos por Um. Está chegando o Douglas, a Paola, a esposa dele, a Camila, estão voltando. Eu vou lá ajudar eles. Eu vou lá ajudar. Vou passar aqui, vou ajudar todos. Senhoras e senhores, a entrega do Um por Todos, Todos por Um. O motivo desse trenzinho é para eles não conseguirem enxergar o que está atrás da cortina pela lateral. Pode tirar a venda já, pode tirar. Agora já estamos aqui. Deixa eu ajudar. Vem cá. Ei, Paola. Vem aqui pra frente, e aí? E aí, cara? Não chora não. Posso falar, eu aprendi tanto com você, mas tanto, eu tanto pra te falar. Você eu não conhecia ainda. Tá bem? E aí, mãe? Vem. Vamos fazer o seguinte, deixa a turma se organizar, eu quero muito falar com você. Vou fazer o seguinte, roda um comercial, um break comercial, só o tempo da gente se organizar aqui, a gente desvenda como é que ficou a reforma do Um por Todos, Todos por Um. Sai daí não que a gente já volta, volta aqui já do Morro do 40 em São Gonçalo. Sai daí não que a gente já volta.